Não estou falando que eu estou livre, né, disso, porque o meu 17BC dói também, tá? Mas a gente vai falar aqui sobre as estratégias. O que eu posso fazer agora que eu tenho uma história familiar? O que eu posso fazer para eu não desenvolver uma doença? Até porque a gente sabe que a epigenética ela é muito mais importante do que a genética, não é verdade? Então, a gente tem que traçar estratégias epigenéticas para que o câncer não se desenvolva, tá ok? E aí eu vou contar uma história para vocês. Ó, primeiro eu vou ler 3 frases super importantes, eu quero que vocês anotem se possível, escutem novamente, porque isso vai ser muito importante. Olha, para o médico, deixar de aprender é omitir socorro. Para o paciente, deixar de se amar é omitir a própria cura. Ou seja, a cura do câncer está em se amar, ok? O meu papel é estudar, tanto é que eu estou aqui, ó, apegada nos livros, então eu estou me especializando nisso. E a cura, e para os pacientes, é se amar. Se o paciente não conseguir... Mostra o ponto 17BC, é na altura dos mamilos, nessa altura aqui, ó, tá? Olha, o amor é a força mais poderosa do mundo. Quem falou essa frase foi Gandhi. Possuímos em nós mesmos, pelos pensamentos e vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Quem falou essa frase foi Allan Kardec, tá? Então, o que é, né? O que é necessário para a gente conseguir curar um câncer? Primeiro, desejar se curar, tá? E estar determinado a se curar. Não adianta só você querer, você tem que estar determinado. Você tem que sentir aqui dentro a certeza de que você é capaz de se curar. Porque a cura está onde? A cura está dentro de cada um de nós. Tudo que a gente vai fazer, todas as estratégias, elas são complementares, inclusive a quimioterapia, tá bom? Eu trabalhei 12 anos num hospital de câncer infantil, né? Então, eu convivi com isso o tempo inteiro. Eu não podia usar a medicina integrativa lá, infelizmente. Eu usava dentro das minhas possibilidades, né? Mas a gente via que aquelas famílias mais estruturadas emocionalmente eram as famílias com maior facilidade de cura. As crianças que tinham um emocional e a mãe que tinha um emocional melhor, essas crianças, elas tinham menos complicações, tá? Isso eu pude observar na minha prática clínica, tá? Então, a gente precisa de alegria, a gente precisa de amor, a gente precisa de autoconfiança, a gente precisa de felicidade. Isso tudo é necessário para a gente poder se curar. E a gente precisa acreditar, sinceramente, que a gente merece a cura. Então, nós temos que nos sentir merecedores da cura. Esse é o primeiro passo para qualquer paciente se curar de qualquer doença. Eu estou falando do câncer, mas pode ser qualquer doença, tá? Então, é isso. O primeiro passo é isso. Então, a gente não pode, né? A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, a gente precisa ser honesto com o médico, com os nossos familiares, a gente precisa se livrar dos sentimentos de ódio, da vingança, né? Então, a gente tem que nutrir o amor e expulsar os sentimentos negativos. A gente precisa se sentir bem conosco, né? Com nós mesmos, e precisa se livrar do medo, o que não é fácil, né? O mais difícil de tudo é conseguir se livrar do medo, não é verdade? Existe uma premissa que é assim, ó, eu quero, logo eu consigo. Então, se você quer com a força da sua alma, você vai conseguir. E você não, a gente precisa se livrar desse pensamento de que a gente está sendo castigado por Deus. Não é isso. É o que eu falo para o meu pai, é o que eu já passei por situações difíceis, eu já tive os meus 2 filhos internados no CTI, e é o que eu falo para o meu pai, antes de saber do câncer, mas ele estava sofrendo, a gente não tinha descoberto ainda, eu falava, pai, todo sofrimento é um aprendizado, a gente vai tirar coisas boas disso que nós estamos passando, né, então todo sofrimento tem um aprendizado, eu aprendi muitas coisas com os meus filhos internados, gente,